Bem, a ideia é lembrar de uma forma bem sucinta grandes conceitos relacionados aos antidiabéticos orais. Na verdade, não tão orais assim, né? Antigamente eram chamados assim, mas agora a gente tem fármaco injetável dentro dessa denominação. Então eles deixaram de ser os orais e agora são antidiabéticos. Ah, eu não posso chamar de hipoglicemiante. O ideal é não, porque nem todos que estão aqui podem causar hipoglicemia. Então, ainda que eles controlem a glicemia, a ideia é não usar esse termo. O bom é usar antidiabéticos mesmo. A gente podia até acrescentar, chamar antidiabéticos tipo 2, porque são fármacos utilizados no tratamento do diabetes tipo 2. O paciente tem diabetes tipo 1, cara, é insulina. O cara não tem insulina, tem que dar insulina, enfim. Aqui não. No diabético tipo 2, a gente vai considerar muito o uso dos antidiabéticos orais. E são muitos fármacos dentro dessa classe. Muitos fármacos. Isso porque a gente lembra lá da fisiopatologia, lembra? O octeto mortal do diabetes tipo 2? Redução da produção de insulina, aumento da resistência periférica à insulina, redução do efeito incretina, enfim, é um monte de coisa. E para cada um daqueles itens a gente tem grupos farmacológicos que tentam melhorar o controle da glicemia. Por exemplo, tem um grupo de fármaco que estimula a secreção de insulina no pâncreas, são secretagogos de insulina. E aí a gente tem duas classes, as sulfonilureias e as glinidas. Existe um grupo de fármacos que reduz a resistência à insulina. A insulina age melhor. São as bigonidas e as tiazolinedionas. Um outro grupo melhora o efeito incretina. Aquele efeito lá de hormônios intestinais, lembra? E esses fármacos fazem isso, são bons porque o paciente com diabetes tipo 2 tem uma perda desse efeito incretina. Quem são os fármacos desse grupo? São os análogos do hormônio incretínico, parece o hormônio incretínico, o análogo do GLP-1, e os inibidores da DPP-4, que é a enzima que degrada o hormônio incretínico. E juntando ali meio que no balaio de gato, fármacos que inibem a absorção de glicose. Ou inibem a absorção no intestino, como a carbose, ou então que inibem a reabsorção renal de glicose. É lá no rim. O rim fica puxando glicose para dentro. Fármaco inibe parece melhorar um pouquinho a glicemia dos pacientes. Esses são os grupos farmacológicos dos antidiabéticos que nós temos à disposição hoje. E a gente precisa lembrar alguns conceitos. Mas ainda que eles estejam dispostos dessa forma, a gente vai precisar mudar um pouquinho a ordem. Sabe por quê? Porque tem um aqui, cara, que o coração palpita por ele. Palpita. O endocrinologista, quando ele passa na prova de residência para endócrino, ele já tem que desenvolver um amor por esse fármaco. Eles têm um amor, assim, uma coisa absurda pelas bigonidas. Mas é uma coisa que chama muita atenção. E é porque o remédio é bom mesmo, cara. É bom. É velho, mas é bom. Lembra quem são as bigonidas? Na verdade, quem é a bigonida? É um representante único desse grupo, que é a metformina. Cara, o remédio é bom pra caramba. O que a metformina faz? A metformina melhora o metabolismo da glicose. Na verdade, a metformina ela melhora a ação da insulina em nível hepático. Reduz a resistência à insulina lá no fígado. Com isso, o fígado produz menos glicose, faz menos gliconeogênese, glicogenólise, enfim. É um sensibilizador de insulina no fígado. Tudo bem? Toda vez que a gente for falar sobre uma classe, é importante a gente entender a eficácia, efeitos adversos, enfim, por que ela é boa, por que ela é ruim. Então, a gente vai fazer isso com todos, começando aqui pela metformina. Ela pode reduzir bem a hemoglobina glicada, hein? Olha só, em 2 pontos até. Reduz bem. E mais interessante ainda é que, além de melhorar o controle glicêmico, ela tem um efeito ou neutro no peso, ou então o indivíduo pode perder peso. Olha que coisa boa! É muito bom de fato. O problema dos antidiabéticos orais, muitas vezes, é em relação ao efeito adverso. E aí, cara, quando a gente para pensar em efeito adverso de medicamento para diabetes, é óbvio que a primeira coisa que vem à cabeça é a hipoglicemia, sempre. Puxa vida, o cara vai ter hipoglicemia. Vai ter. Isso é um efeito adverso que preocupa. Mas calma lá, peraí. Esse fármaco aqui não tem capacidade de promover hipoglicemia. Não. Ele não aumenta a secreção de insulina, e é a insulina alta que pode fazer a glicemia cair. Cair aquém dos valores considerados normais. Então, a hipoglicemia não é um problema com os fármacos que reduzem a resistência periférica à insulina. Não é. Não é. O problema aqui pode ser outro. O principal deles é a diarreia. Já caiu até em prova. E o que a gente faz com a diarreia desse fármaco? Muda a formulação. A gente pode usar um fármaco de liberação prolongada. É uma metformina que o paciente toma menos vezes por dia e parece reduzir
a presença de diarreia. Outra preocupação em relação à acidose lática, era um efeito que se preocupava muito antes, hoje um pouquinho menos. Existe até uma recomendação de evitar a metformina próximo a exames contrastados. 48 horas o paciente fica sem usar exame a metformina se for fazer algum exame com contraste, enfim. Mas o efeito mais pronunciado de fato é a diarreia, e aí basta trocar para o de liberação prolongada. Tudo bem? Fármaco muito bom, a gente usa pra caramba. O mesmo não dá para dizer do fármaco que comunga de um efeito parecido, porque também reduz a resistência à insulina, que são as tiazolinedionas. Esses fármacos, ainda que tenham um efeito similar, ele é um pouquinho diferente. Na verdade, o efeito não é no fígado, é mais na musculatura periférica. Esses fármacos melhoram a performance da insulina lá no músculo, melhoram o metabolismo da glicose lá no músculo, controlam um pouquinho menos a glicemia do que a gente vê com as bigonidas. O efeito no peso, ele na verdade não é tão pronunciado assim. Às vezes o paciente pode até ganhar um pouquinho de peso, porque ele estimula um pouquinho, aumenta um pouquinho o volume dos adipócitos no tecido subcutâneo. O paciente pode ganhar um pouquinho de peso. E esses fármacos têm como efeito adverso a possibilidade de retenção hídrica, principalmente por esse estímulo de adipócitos no subcutâneo, e foi o que fez com que alguns deles, por exemplo, a rosiglitazona, saísse do mercado, porque aumentou o risco de eventos cardiovasculares em alguns pacientes. Então, ainda que seja mais novo que a metformina, o fármaco não é melhor que a metformina. A metformina, de fato, continua sendo a sensação dentro dos fármacos do tratamento do diabetes. Tudo bem? Geralmente é a primeira escolha terapêutica. Geralmente é a primeira escolha. Voltando lá para os grupos farmacológicos, né, a gente já falou do amor dos endocrinologistas, que é a metformina. Agora a gente fica livre aqui para escolher. Pode escolher o que quiser, ordem alfabética, preço e tal. Vamos falar de remédio bom, é melhor. Deixa os ruins por último, vamos falar de remédio bom. Ah, já sei, o bom é a glibencamida, que que estimula a secreção de insulina pelo pâncreas. Não, senhor. Bom mesmo são os fármacos incretinomiméticos. Cara, esses são bons. E aí são duas classes, né? Os inibidores de DPP-4, que são fármacos que inibem a degradação do hormônio incretínico. Esses fármacos são usados por via oral, né? Por exemplo, a sitagliptina, a vildagliptina, enfim. O benefício deles em controlar, em reduzir a hemoglobina glicada é pequeno, cerca de 1% no máximo. Mas eles têm outros benefícios. Esses fármacos, quando utilizados, eles parecem ajudar um pouco mais no controle a longo prazo da glicemia dos pacientes. O efeito no peso não existe, o paciente não perde, tudo bem, mas também não ganha peso. Agora, a melhor coisa desse grupo farmacológico, a melhor coisa é que ele praticamente não tem efeitos adversos. São medicamentos muito bem tolerados pelos pacientes. Dentro desse grupo, a gente tem outra classe, lembra? Que são os verdadeiros hormônios incretínicos. É o análogo do GLP-1. O GLP-1 que é um dos incretínicos que nós temos no corpo. Esse grupo farmacológico é o que fez com que a classe dos antidiabéticos orais perdesse o nome antidiabético oral, porque esses fármacos são usados por via injetável. O efeito, cara, é incretinomimético. A gente come alguma coisa e quando o alimento chega no intestino, estimula a liberação de insulina e cai o nível de glucagon. Isso faz com que a gente consiga metabolizar melhor a glicose. Por conta disso até, esses dois grupos são fármacos muito bons para o controle da glicemia pós-prandial. E esse grupo aqui, os análogos do GLP-1, tem um benefício adicional de reduzir o esvaziamento gástrico. Isso acaba fazendo com que o paciente tenha redução do apetite. E isso é bom, isso é bom. Eles acabam promovendo um benefício de controle glicêmico um pouquinho maior e aqui com perda de peso, hein? É o grupo farmacológico que mais promove perda de peso. Ah, e efeito adverso, Fabrício? Pouco também, pouco, mas pode acontecer. E o principal são efeitos gastrointestinais, até por conta da redução do esvaziamento gástrico, como náuseas, enfim. Mas habitualmente são fármacos bem tolerados. Tudo bem? São medicamentos muito bons. Estão lá em cima, no topo da nossa escolha de antidiabéticos. Beleza? Então a gente mudou um pouquinho a ordem, falou um pouco sobre o medicamento bom e vamos continuar falando de remédio bom. E remédio bom, novidade, hein? Olha só, os fármacos que inibem a reabsorção de glicose em nível renal. Ninguém esperava isso. E o remédio apareceu. Eles inibem um cotransportador de sódio-glicose tipo 2, por isso o nome inibidor do SGLT1. Sódio, GL-glicose, T tipo 2, enfim. Esses fármacos também são utilizados por via oral
e promovem glicosúria, natriurese, o cara perde sódio e perde glicose pela urina. São fármacos que controlam um pouco a hemoglobina glicada, não dá uma melhora substancial, enfim, mas o benefício a longo prazo parece ser muito bom. E são fármacos seguros habitualmente, além de promover redução do peso. Em termos de efeito adverso, não causa hipoglicemia, porque não aumenta o nível de insulina. O que se pode ver, às vezes, são problemas em relação à secreção de glicose. Por exemplo, o indivíduo tem risco aumentado de infecção urinária, principalmente mulheres, por conta da glicosúria. E na fase inicial pode haver uma discreta redução da taxa de filtração glomerular, mas que é coisa meio que abobalhada. Tudo bem? Essas aqui são a grande novidade dentro do tratamento do diabetes, tem ganhado muito espaço e tem que estar lá também no topo de fármacos à nossa escolha dentro dos antidiabéticos orais. Beleza? Falamos só de coisa boa até agora, hein? Só de coisa boa. Agora tem que falar de coisa ruim. Tem que falar. E para falar de coisa ruim, a gente precisa lembrar dos secretagogos de insulina. São fármacos que vão lá no pâncreas e dão uma chicotada. Meu filho libera insulina. Libera insulina, pelo amor de Deus. Secretagogos de insulina. Habitualmente são duas classes que a gente tem que discutir. As glinidas e as sulfonilureias, que são as mais antigas. Ai, Fabrício, mas se é ruim, por que a gente prescreve tanto? Porque é o que a gente tem para dar no SUS. É o fármaco que está lá à nossa disposição. Não quer dizer que ele seja bom. E, de fato, não é nada bom. São vários os fármacos dentro dessas classes, enfim, e a ideia é mais ou menos a mesma. Estimular a secreção de insulina pelo pâncreas. O problema, cara, é que o pâncreas do paciente com diabetes tipo 2 já está cansado. Tem pouca reserva de insulina, então nem sempre isso dá certo. E pode até acelerar a perda de função das células beta. Controle glicêmico acontece? Acontece. Até acontece. Mas lembra, hein? Estimulando a secreção de insulina. E como tem mais insulina, o paciente costuma ganhar peso. Olha como não é legal. Não é legal. E para piorar, lembra do efeito adverso hipotético de todo antidiabético oral? Lembra? Ah, vou dar um remédio para controlar o diabetes, o cara pode ter hipoglicemia. Pois é. Acabamos de conhecer os antidiabéticos orais que podem causar hipoglicemia. São os verdadeiros hipoglicemiantes orais. As sulfonilureias e as glinidas. As sulfonilureias a gente ainda usa porque é o que tem disponível no SUS. Agora isso aqui, cara, glinida, não. Pode enterrar. Caixão e vela preta. Pode enterrar. Rotineiramente não tem sido mais utilizado. Tudo bem? Essa mesma ideia de enterrar caixão e vela preta vale para a carbose. Era um fármaco muito utilizado na tentativa de controlar a glicemia pós-prandial, mas não. Ajuda muito pouco. A ação da carbose é inibir a absorção intestinal de glicose. Inibe de sacaridases no intestino. E aí a glicose acaba não sendo absorvida. Esses indivíduos costumam ter muita diarreia, flatulência. E o cara ficava isolado na vida, porque todo mundo saia correndo de perto dele, por conta dos efeitos adversos, e controlava muito pouco a glicemia. Então são fármacos, junto com as glinidas, que habitualmente não têm sido mais utilizados na prática diária. Tudo bem? Muita atenção com esses grandes conceitos dentro dos antidiabéticos orais. Na nossa discussão na íntegra, em relação ao tratamento, a gente discute um pouco mais a dinâmica do uso desses fármacos, mas essa é a ideia global, as grandes mensagens em relação a cada um desses grupos farmacológicos. Grande abraço.